A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Graça e paz, queridos irmãos, estamos aqui com mais um programa da Igreja Presbiteriana de Lages, Semeando para a Vida Eterna. Gostaria de inicialmente agradecer aos nossos patrocinadores, então peço nesse momento o espaço dos nossos patrocinadores. Clínica Médica e Odontológica Vida Nossa. Situada no centro de Lages, conta com a especialista em ultrassonografia, doutora Vanessa Gerber, nos atendimentos de ultrassom geral, músculo esquelético, obstétrico e Doppler. E também com atendimento odontológico com o Dr. Fernando Gerber nos serviços de cirurgia, estética, prevenção, clínica geral e implantes. Clínica Vida Nossa, Rua Correia Pinto, número 638, Centro, em frente à Praça da Estátua do Correia Pinto. Vamos orar, Senhor Jesus. Pedimos pela nossa igreja presbiteriana de Lages, pelos todos os integrantes daquela igreja que estão passando por enfermidades. Tende piedade, Senhor, por cada um que sofre nesse momento, por problemas financeiros, por problemas de saúde, principalmente, problemas emocionais, problemas de relacionamento, Senhor. Tende compaixão, Senhor. Entra com a tua providência, Senhor. Atende de todas essas pessoas, Senhor. Pedimos também por toda a nossa cidade, meu Deus. Tende piedade, Senhor. Pedimos também por toda a nossa cidade, com todos os problemas dessa pandemia, meu Deus. Tende piedade, Senhor. E também que esta palavra de hoje, Senhor, possa tocar nos corações das pessoas, que elas sejam imbuídas, que elas sejam edificadas, que elas sejam consoladas, que a Tua palavra possa ser um alimento e um consolo poderoso, a fim de trazer vida e esperança. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, hoje estamos com uma mensagem bem atual, bem oportuna, e no meu entendimento pessoal e na minha busca pela palavra e pela verdade, em função daquilo que nós estamos vivenciando, a pandemia, tempos difíceis, adversidades, o nosso tema hoje é: a vinda do Senhor é certa. Então nós vamos ler no livro de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5, que diz assim: a vinda do Senhor é certa e repentina. Vamos ler? Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios e revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros
e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, irmãos, lendo essa carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, estava comentando ontem, atendi o nosso pastor Luiz Fernando no meu consultório, e disse para ele que ia comentar sobre a vinda do Senhor Jesus. E no comentário breve em que estávamos ali, eu falei que para que ocorra a vinda do Senhor Jesus, é necessário que a terra não esteja numa boa situação. E naturalmente que, segundo as Escrituras, todas elas, todo o Evangelho, as cartas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, apontam para a obra salvífica de Jesus, mas principalmente também quanto à sua vinda. E toda a esperança, toda a nossa esperança está calcada nessa redenção, nessa salvação e na redenção de todo o universo e também dos filhos de Deus por ocasião da vinda do Senhor. Muitos dizem que a esperança é a última que morre, não é? Mas e quando a esperança acabar, como é que fica? Então, acontece que no Evangelho, Jesus ele nos dá uma esperança que não está somente nesta vida. Por isso nós podemos ver lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 19, que diz assim: nossa esperança não se limita nesta vida somente. Somos os mais infelizes de todos os homens se a nossa esperança em Cristo se limita somente a esta vida. Então, queridos irmãos, a nossa esperança está na salvação e na nossa ressurreição naquele dia do qual o dia do Senhor, que é o dia da ira, porque ele vai vir para julgar, ele vai vir como julgador e também vai vir para resgatar a igreja. E nesse momento todos nós seremos revestidos de um corpo incorruptível, um corpo glorioso. Então, nesse processo em que nós estamos aqui, por ele diz aqui que os que dormem, quando a palavra ele se refere a dormem, são aqueles que já morreram em Cristo, não que dormem em si, mas o dormir aqui significa que aqueles que morreram em Cristo, que aceitaram o Senhor e que viveram piedosamente segundo a palavra, segundo a santa palavra, segundo os santos preceitos de Deus. Então esses, por ocasião da vinda do Senhor, são os que primeiro ressuscitam e depois os que estiverem vivos aqui é que serão arrebatados e transformados num piscar de olhos. Queridos irmãos, eu queria colocar mais uma passagem fantástica a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus, que é sobre o aumento da iniquidade, como eu comentei anteriormente. A vinda de Jesus é justamente no sentido de que a terra já está no limite da saturação da iniquidade e também no limite ou no auge daqueles que estão preparados para receber, né, esse arrebatamento. Então eu gostaria de ler com vocês na palavra de 2 Pedro, no capítulo 2 Pedro, capítulo 3, de 3 a 13. Vamos lá, 2 Pedro, capítulo 3, diz assim: a vinda do Senhor e o seu significado. Começamos a partir do versículo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio perecer o mundo naquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra pela mesma palavra
têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão como estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Queridos irmãos, a palavra aqui de 2 Pedro também é uma palavra poderosa, porque assim como naquela época já existia aqueles que escarnecem da palavra de Deus, né, a respeito da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, da segunda vinda, muito mais agora, pelo aumento da iniquidade que se está se fazendo dia a dia no nosso mundo atribulado, um mundo cada vez onde os valores estão se perdendo, a injustiça cada vez mais se torna frequente, de tal modo que as pessoas acabam esfriando o seu amor. Como diz lá no livro de Mateus, né, no capítulo 24, que diz assim, 24:12: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. E é justamente nessa iniquidade que eu também queria abordar com os irmãos. Em função do aumento da iniquidade, nós vemos lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. Vamos ver 2 Timóteo capítulo 3, que ele fala a respeito dos homens nos finais dos tempos, né? 2 Timóteo capítulo 3, que diz assim: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Veja bem, os últimos dias. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Então você veja bem, queridos irmãos, que nós estamos vivendo justamente essa época, né, em que o aumento da iniquidade ela tem se espalhado em todos os setores, e justamente naqueles setores que deveriam ser os que salvaguardassem o direito das pessoas a ter uma vida digna, uma vida santa, uma vida digna, eu digo assim, né? E são aqueles setores da sociedade, da parte da justiça. A justiça cada vez mais está corrompida, os juízes corrompidos, o sistema judiciário corrompido, os governos nem se fala, muito mais corrompidos ainda, de tal forma que as pessoas vão perdendo a capacidade de se indignar e vão se tornando impotentes. Mas graças a Deus que a nossa esperança está justamente na promessa do Senhor, que Ele já nos alerta deste aumento da iniquidade, desse aumento da perversidade e da impiedade do homem nos tempos finais. É importante salientar que Jesus também disse que, por ocasião da sua segunda vinda, seria como os dias de Noé. Ora, como que foi nos dias de Noé? Nos dias de Noé havia uma tremenda corrupção, uma tremenda degeneração da vida humana, a tal ponto que Deus disse de uma maneira enfática que Ele tinha até se arrependido de ter criado o homem, né? Por isso que Ele teve que trazer o dilúvio, instruiu Noé para fazer a arca, mas antes disso Ele pediu que Noé pregasse a essas pessoas para que elas se arrependessem
porque viria o dilúvio. Então, nesse sentido, é que também Jesus coloca que nos finais dos tempos as pessoas vão estar tão anestesiadas, tão cheias de si, tão ocupadas, tão assoberbadas de compromissos, que elas acabam não tendo a percepção das necessidades prementes, dos alertas da palavra de Deus, que toda hora, de uma maneira contundente, de uma maneira clara, através do Santo Espírito de Deus, eles nos exortam a buscar essa santidade. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 12 e 14, se eu não me engano, Hebreus 12 e 14, dizem lá que santificai-vos, porque sem a santificação não vereis ao Senhor. Então, queridos irmãos, nesse sentido, a vinda do Senhor é certa, mas muitos, infelizmente, muitos, inclusive até pessoas que estão dentro da igreja, muitos cristãos que aceitaram o Senhor, mas que não têm uma vida de uma comunhão, um relacionamento com Deus profícuo, e o mundo nos afasta desse relacionamento, de forma que nós acabamos não fazendo a vontade de Deus. Tanto que, nesse sentido, Deus diz assim que muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, né? Eu curei, operei milagres, fiz isso, fiz aquilo. Mas aí o Senhor diz: não te conheço, porque tu não fez a vontade de meu Pai. Muitas pessoas trabalham pela vaidade e não pelo amor, pela piedade, pelo Espírito, né? Elas não se humilham, mas principalmente, elas não se arrependem dos seus pecados. Elas estão tão cheias de tantas atividades, de tanto afazeres, que o inimigo das nossas almas, Satanás, ele nos preenche de uma maneira tão intensa com os afazeres do dia a dia, principalmente hoje, que nós sabemos que o mundo da internet, o mundo digital, o mundo das redes sociais, né, que é extremamente intenso. As pessoas têm vícios às vezes tão perniciosos ou mais do que a própria droga, do que a própria cocaína, a maconha ou as drogas mais pesadas. As pessoas estão tão profundamente viciadas e cegas por vícios de jogos, de videogame, joguinhos, que roubam esse tempo precioso que nós temos que ter com o Senhor, para que a gente possa ter esse conhecimento, crescendo no conhecimento e na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que vai nos propiciar o desenvolvimento do nosso ser interior, para que possamos ser forjados, santificados, apresentando, como diz ali em Tessalonicenses, né, o nosso corpo, alma e espírito irrepreensíveis na volta do Senhor. E ali também uma coisa importante, que ele diz que vai chegar como ladrão. Ora, o que o ladrão faz? O ladrão, ele vem para roubar o que você tem mais de precioso. Bem, o Senhor, nesse sentido, ele vai levar aquilo que ele tem de mais precioso na terra, que é a sua igreja e aqueles que se santificaram, que desenvolveram um relacionamento e que fizeram a sua santa vontade. Mas também, o ladrão também, ele chega sem avisar, então de uma maneira muito repentina e surpresa. Quando menos as pessoas esperam, menos elas esperam, Jesus está às portas. Então, a minha mensagem de hoje, queridos irmãos, é no sentido de nós nos arrependermos, nós buscarmos mais do que nunca a vontade de Deus, a presença de Deus, para que a gente possa estar preparado nesse momento do qual muitos, a grande maioria, não está preparado. Muitos escarnecem, né? Claro que são mais os ímpios, mas muitos que estão dentro da igreja também estão vivendo uma vida totalmente fora daquilo que está nas Escrituras, uma vida não santa, uma vida não consagrada, de forma que seremos pegos de surpresa. É igual aquela parábola das 10 virgens, né? Tinha as 10 virgens, tem as nécias, as imprudentes,
e as prudentes. E quando o Senhor vem, o noivo, né, que representa Cristo, 5 delas, as 10 têm a lâmpada, sendo que 5 delas têm azeite na lâmpada e 5 delas não têm azeite. Esse azeite representa a nossa santificação da nossa alma, representa o nosso relacionamento com Deus, representa a vida e a natureza de Deus que estão dentro do nosso ser, através da nossa vida relacional com Deus, através da oração, através do nosso trabalho, da nossa consagração, através da nossa oração, enfim, através desse relacionamento dia a dia, e tem que ser dia a dia. Queridos irmãos, o relacionamento de Deus, o alimento que nós precisamos, ele é diário. Se nós reportarmos lá na época do povo egípcio, do Egito, que estava fugindo do Egito, né, indo para a Terra Prometida, você veja bem que o maná que caía do céu, ele caía logo no amanhecer, e depois no outro dia ele não prestava, porque a misericórdia de Deus, o alimento de Deus se renova a cada dia. Então todo dia é um renovo, todo dia é uma novidade, e isso não tem fim. Então nós precisamos ser alimentados, renovados, e a misericórdia de Deus renova isso a cada dia. Então a necessidade, queridos irmãos, de nós buscarmos alimentar o nosso espírito, para que nós tenhamos a nossa lâmpada acesa e que possamos subir com o Senhor e herdar o reino do qual Ele nos prometeu. Gostaria de dizer aqui no Salmo 37, ele fala justamente desse propósito de Deus. Eu sempre digo na igreja lá que o homem quer o céu, mas Deus quer a terra. Por quê? Porque, na verdade, por que Jesus vem? Ele vem para estabelecer o seu reino de justiça e paz. Porque a palavra de Deus diz que Ele é o príncipe da paz, Pai da eternidade. E Ele vem justamente para estabelecer seu reino junto com a igreja, com aqueles vencedores. Os vencedores são aqueles que perseveram até o fim, através do orai, vigiai e cumprindo a santa e poderosa vontade de Deus. Então lá no Salmo 37 diz assim: mas os mansos herdarão a terra. O Senhor conhece os dias dos íntegros, a herança deles permanecerá para sempre. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aqueles a quem amaldiçoa. 37:29 é mais impactante ainda. Ele diz assim: os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Para sempre. Porque o reino dos céus, ele é a vontade de Deus que o reino dos céus se manifeste na terra. Assim como diz o Pai Nosso: venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, venha a nós o vosso reino. E é isso que Jesus vem fazer, cumprir toda a promessa da qual, desde o homem que perdeu, entrou o pecado e a morte, ele restaura o homem, e através da restauração do homem, ele restaura todo o universo e traz o seu reino, coloca todos os seus inimigos embaixo dos seus pés, que são os principados e as potestades, os demônios, Satanás, e por último, ele destrói a morte, porque quando nós somos revestidos da incorruptibilidade segundo a semelhança de Jesus Cristo, então ali coloca, né, ó morte, onde está o teu aguilhão? Então, queridos irmãos, essa é a promessa, essa é a promessa maior, essa é a nossa maior esperança, é a esperança da vinda de nosso Senhor Jesus, a esperança da redenção dos nossos corpos, a esperança de um reino de justiça e de paz. Mas nós temos que ser os arautos, temos que ser perseverantes, mostrando às pessoas a necessidade da salvação em Cristo Jesus, porque só há um nome
em que importa que haja salvação, e esse nome é Jesus Cristo. Não há outro nome. Não há outro nome. Somente nesse nome. Então, ele é o nosso único e suficiente Salvador. Fora dele não há salvação. A necessidade de nós invocarmos o Senhor, pois a palavra diz: todo aquele que invocar o Senhor será salvo. E o Senhor é rico para com todos aqueles que o invocam. O Senhor é rico, porque Deus é a fonte de toda a riqueza, de toda a sabedoria, de toda a plenitude da vida. Então, queridos irmãos, vamos diariamente buscar essa necessidade de nós invocarmos o Senhor. Invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Isso está em Isaías, né? Invocai o Senhor enquanto está perto. É enquanto Ele está perto, porque no momento em que Ele vir e tudo vai ser julgado, tudo vai ser determinado, aí já não há mais tempo. Porque, como diz lá em Hebreus, né? Ao homem foi determinado ter uma só vida e depois o juízo. Então não vamos desperdiçar, meus amados irmãos, porque a vida passa muito rápida e é tempo de nós nos arrependermos, é tempo de nós buscarmos viver em Cristo, orarmos, vigiarmos, porque tempos difíceis vão vir. Tenho certeza absoluta disso. Não vamos nos iludir de que as coisas vão ficar muito fáceis, porque não, porque as Escrituras são bem claras. A iniquidade vai aumentar. O homem vai cada vez ficar mais impiedoso, cada vez mais renitente, cada vez mais resistente. Mas graças a Deus que nós temos as promessas de Cristo Jesus e ai de nós que não pregarmos o Evangelho, de levar a boa nova da salvação e da esperança para que se complete e que se consuma toda a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todo homem seja salvo e que tenha pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, é que todos sejam salvos e que todos tenham pleno conhecimento da verdade. E a verdade está revelada aqui, nas Escrituras. É só você buscar. À medida que você vai buscando e vai meditando, você vai sendo alimentado e você vai sendo edificado. E não tem como ser diferente. Essa é a realidade da manifestação da vontade de Deus. Vamos orar então neste momento? Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por este momento precioso de estarmos aqui neste programa da Nova Era TV, Semeando para a Vida Eterna. Quero especialmente pedir por esta emissora de TV, juntamente com o seu diretor, Alaircel e sua família. Protege ele, Senhor, de todo mal. Abençoa este programa, abençoa esta emissora de TV, de forma que eles possam prosperar, mas acima de tudo, Senhor, que eles possam compreender e exercer a Tua santa e libertadora palavra, meu Deus. Também peço pela nossa cidade de Lages, que nesse momento também está passando por um momento tão difícil e tantas pessoas sendo contaminadas por essa pandemia, por essa doença. Te peço, Senhor, a Tua mão poderosa, a Tua mão piedosa, Senhor, sobre todas aquelas famílias, aquelas pessoas que estão sofrendo, que não têm recursos para tratar a doença. Senhor, tem de piedade, Senhor, tem de misericórdia. Acorde, Senhor, cura. Vem com Teu recurso, meu Deus. Vem com Teu recurso nas creches, nos hospitais, Senhor. Todos os hospitais, muitos hospitais estão com as UTIs cheias, né? As enfermarias cheias, meu Deus. Tem de piedade, Senhor. Tem de misericórdia, Senhor. Tem de misericórdia, porque é muito sofrimento. É muito sofrimento. Te pedimos, Senhor, no Teu santo nome. Também, Senhor, pedimos para toda a nossa nação, pedimos pela nossa nação, meu Deus. Pela nossa nação, pelos políticos que regem essa nação, pelas autoridades, pelo nosso presidente, que tem um encargo muito difícil de levar a nossa nação, tendo grande resistência para poder governar, Senhor. Coloca por terra todas as maquinações malignas que estão por trás, que não deixam ele governar, Senhor. Que manifeste a Tua santa e poderosa vontade, a Tua justiça, meu Deus, a Tua justiça, Senhor. Também o mundo passa por momentos
difíceis, Senhor. Nós sabemos que pela palavra tudo isso era previsível, Senhor. Mas pedimos, Senhor, que Tu abençoe a Tua igreja, Senhor. Capacite cada vez mais a nós nos santificarmos, a nos buscar o Teu conhecimento e a Tua graça para estarmos preparados, estarmos de pé diante da Tua presença, Senhor, para aquele dia glorioso, Senhor. Eu te peço e te agradeço no Teu santo nome, Jesus. Amém.